Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Astral em Movimento. E vamos agora falar dessa semana de lua cheia que nós começamos ontem, né? Então, essa semana, na lua cheia, nós temos a energia de Ophiuchus, que é o deus da medicina, da cura do corpo e da alma, que eu sempre falo aqui. E o Sol, eu sempre falo também que quando a lua é cheia é porque o Sol está em oposição à lua. Então, a lua em Ophiuchus, como a astrologia sideral, ela considera o tamanho correto das constelações, nem sempre a oposição é exata. Então, por exemplo, Ophiuchus ele se opõe a Órion, vamos dizer, enquanto princípio, né? Mas ele também tem uma grande parte em oposição a Touro, aonde o Sol está no momento. Então, a lua em Touro, que representa o quê? O corpo e todos os sentidos que pertencem a ele. Então, nessa semana de lua em Ophiuchus, que nós falamos muito da cura, né? É um momento que abre muito a energia da cura do corpo também. Então, o corpo, ele precisa ser compreendido também com mais profundidade. Não é só um receptáculo, né, da nossa alma. O nosso corpo, ele é grande parte da nossa essência. Ele não é apenas um veículo biológico, né, mas é um presente sagrado da Terra, emprestado a nós para fazer essa presença na Terra, né? Ele é uma estrutura dotada de inteligência, sim, de inteligência profunda, que acompanha toda a nossa jornada, registra todas as nossas experiências. Então, ele sente e manifesta a nossa disposição, vai imprimir o reflexo de toda a nossa vida. Então, o corpo, ele se comunica, né, na sua linguagem, através do prazer, da dor quando ele adoece. Então, ele tem uma linguagem própria. E a metafísica já fala disso há muitos anos, né? Então, o corpo ele está sempre buscando, de alguma maneira, nos puxar para o equilíbrio. Então, com a lua em Ophiuchus, né? A lua é interessante que, assim, a constelação de Ophiuchus, ela tem as suas estrelas principais, né? A principal dela é Rasalhag, mas muitas estrelas da constelação de Escorpião, que Escorpião, astronomicamente, ele se engancha abaixo de Ophiuchus. Então, é como se Ophiuchus guardasse a energia do Escorpião. Então, o Escorpião, ele representa a morte, e Ophiuchus representa a cura da morte, do que nos adoece para a morte, em todos os níveis, né? Não estou falando aqui de um sentido puramente literal. Então, esse enganchamento, então a estrela principal de Escorpião, que é Antares, fica abaixo de Ophiuchus, aonde a Lua está nesse momento em conjunção. Então, Antares representa o que? O coração do Escorpião. E o Sol, ele está na conjunção exata com a estrela principal de Touro, que é Aldebaran. Aldebaran, que é o olhar profundo, amoroso do Touro. O olhar que enxerga o coração do outro, que enxerga além das aparências. Então, a lua em Ophiuchus, né, fala também do corpo de luz, né, que comanda essa luz que nós temos dentro do nosso corpo, que comanda todo o seu desenvolvimento. Então, qual é essa luz? O coração. Então, o coração é o nosso órgão central, principal, o comandante de todos os nossos movimentos, todos os nossos sentidos, mesmo quando na maioria das vezes a gente não dá nenhuma importância para ele, não dá atenção nenhuma, né? Então, o coração, vejam só, acho que todos sabem, né? Ele é o primeiro órgão a ser formado no corpo humano, né? Quando nós estamos lá em gestação. Então, antes do futuro ser desenvolver qualquer outra parte do corpo, ele recebe um coração. Porque o coração, ele guarda todo o registro das nossas memórias de amor, nossas habilidades naturais, aquilo que a gente construiu de valor e de positivo em outras vidas, né? Em outras existências, no plano espiritual, em todos os planos. Então, aquilo que nós construímos de valor nunca é perdido de nós.
Então essa malinha, né, essa malinha pronta que a gente traz, quem carrega essas memórias boas, né, essa parte que nos ajuda a construir a nova vida, é o coração. Então, nós temos que dar muito mais atenção para ele. Então, nesse renovar, né, de cada vida, a gente vê o seguinte: nós já chegamos aqui no mundo em busca do quê? Amor e acolhimento. É como se o coração ele trouxesse essa promessa: olha, você vai sentir amor, você vai ser acolhido também. Então, nossa primeira busca no mundo, veja como o bebê ele já nasce, aquela coisa muito apegado com a mãe, que é o seu primeiro sentido de amor. Então, esse deveria ser o nosso valor primordial em toda a vida, porque o coração ele nos conduz de volta a nós mesmos, aquilo que é essencial dentro da gente. Esse processo contínuo, né, de cura, de autorregulação, que ele faz sempre, mesmo sem a gente dar atenção nenhuma. Então, a saúde, antes de tudo, ela parte do coração. Então, como que nós mantemos o coração saudável, né? Ele precisa estar leve, em paz, para o bom funcionamento do resto de todo o corpo, porque ele é a chave para todo o fluxo energético de cura que nós recebemos para ser absorvido. Então, um coração, como se diz, né, um coração mais leve que a pluma de Maat, né? Tem, segundo a mitologia egípcia, é o que garante a entrada no reino divino, que o nosso coração seja leve. Então, o coração, ele é o guardião das nossas memórias de amor, das nossas habilidades naturais, dos nossos valores eternos. Ele sempre vai renovar a nossa experiência na busca incessante por tudo isso. Então, nós nascemos com presentes dentro de nós que a gente passa uma vida inteira buscando aquilo que já está lá dentro. Vejam só. Então, saibam que o coração, quando ele está feliz, o cérebro ele mantém pensamentos positivos que comandam o corpo, né? O cérebro ele aprende mais e melhor, isso a neurociência já prova, né? E quando você absorve um conhecimento, primeiro ele vai lá para aquele fundo emocional, né? Para ver se você gosta daquilo que você está aprendendo, aí sim a sua memória vai ser melhor ativada, você vai sentir menos cansaço, né? Quando você faz isso. E quando o coração está leve e em paz, as células do corpo elas também se harmonizam melhor. Então tudo flui melhor, a energia da cura ela consegue se espalhar. Então, ao tempo que o coração pesado, o que ele faz? Ele gera o efeito contrário, totalmente contrário. Então, os desequilíbrios, as doenças vão surgindo, vão se acumulando. Então, o que pesa o coração, né? Raiva, ódio, preocupação, rejeição, conflitos, né? Excessos, sentimentos de culpa, de medo, agressividade e principalmente tristeza e falta de amor. Então, tudo isso bloqueia a vitalidade do coração e gera um desequilíbrio no corpo inteiro. Então, vocês podem se perguntar: como não sentir nada de negativo diante de tantos problemas, né, que a gente vê no mundo, os problemas que nós temos que resolver nas nossas próprias vidas, né, com tantas pessoas ao redor sendo cruéis, injustas, egoístas, agressivas, os traumas também que você carrega da sua vida, dos seus equívocos, dos seus fracassos do passado. Como que se mantém um coração leve com tudo isso? Olha, nós não podemos controlar os eventos, né, do mundo, tudo que é externo a nós ou a conduta das outras pessoas, mas nós podemos sim ter o domínio absoluto sobre a forma como nós reagimos a isso e as pessoas e o impacto que nós permitimos que essas situações gerem no nosso interior. Então, se uma pessoa ela é agressiva, injusta ou incapaz de expressar amor, você não precisa reagir da mesma maneira que ela. Até porque não vai resolver esse problema
que está acontecendo ao contrário, vai piorar isso ainda mais. Então, o que que você pode fazer? Você pode evitar reagir negativamente. Isso faz uma grande diferença, certo? Para o seu sentimento de coração, né? Aquilo que você vai carregar internamente. Você pode se preservar, se afastar também, manter aquilo que a gente chama de distanciamento saudável. Porque carinho, atenção, amor são encontrados quando você também está disposto a oferecer. Pense nisso. Se você não está cobrando e criticando todos esses comportamentos, mas também observa como que você está se comportando. O quanto você está disposto também, disposta a oferecer. Então, não guardar ódios, revoltas, porque tudo isso faz muito mal para o coração. Mas o que? Perdoe, certo? Perdão é a grande cápsula de cura para o coração, que regenera tudo. Então ele garante que esse fluxo positivo da vida não seja obstruído, que a nossa saúde integral ela seja preservada dessas sombras negativas. Então manter um coração saudável é fundamental. Então procure o que falar mais bem do que mal das pessoas. Aliás, se puder evitar o falar mal, é ótimo, né? Para que falar mal das pessoas, né? Então evite julgar, acusar, gerar intrigas, né? Que tudo isso obscurece a energia do plexo cardíaco e vai com o tempo afetando todos os outros órgãos do corpo. Então a ciência, ela já descobriu que o batimento cardíaco, ele é uma linguagem coordenada. Vejam que interessante, né? Então o coração, ele tenta conversar conosco o tempo todo e traduzir as nossas emoções, né? Então ele se contrai na apreensão, ele dispara na alegria e ele sofre fisicamente na dor da rejeição e do abandono. Então, por isso, nós devemos ter muita responsabilidade emocional com os sentimentos dos outros, né? Os sentimentos alheios, compreendendo que maltratar o próximo, quando você maltrata uma pessoa, você está ofendendo a alma dessa pessoa. E por reflexo, o coração divino e a sua própria essência. Então, não maltratar as pessoas, isso é o mínimo que a gente deveria fazer, né? Não tem aquele ditado, né? Se não pode ajudar, não atrapalha. Então esse é o primeiro passo para uma convivência mais humana, que é o que a gente está precisando. Porque olha, gente, nunca o mundo precisou tanto de amor e de cura como nesse momento que nós estamos vivendo. Eu até criei um grupo terapêutico agora para fazer uma terapia online em grupo, participativa de todos, né? Para ver se eu junto um número maior de pessoas para uma consciência de cura. Então, quando você vive em amor, você não é só positivo para você mesmo, mas você se liga a uma rede de luz. Nós temos uma rede de luz que expande para todo o planeta, certo? Ela emana, ela ajuda, e essa rede ela ecoa nas esferas mais distantes do universo. É muito importante a nossa vida aqui, a nossa presença e cada pequeno gesto que nós fazemos. Então, aquelas pessoas que gostam de falar que nós somos insignificantes perante o universo, somos uma poeira de nada, olha, não sabe de nada, nós somos importantes sim, e nós temos que ver essa importância como uma responsabilidade. Nós somos importantes para fazer algo de bom. Então, trate bem o seu coração. O coração gosta do quê? De música, de palavras bonitas, de risos, demonstrações de carinho. Um coração feliz, ele ilumina o olhar, ele harmoniza as enzimas da face, né? Vejam como as pessoas apaixonadas ficam mais bonitas, né? Todo mundo percebe a luminosidade, né? Que surge nessas pessoas. Então, essa alunação, ela abre essa forte energia de cura do amor e do coração, para libertar e curar todas as dores do passado, né? Com o perdão,
oferecendo para os outros e para si mesmo esse perdão. Porque assim, o perdão não é um ato de orgulhoso, né? Então eu te perdoo, não. O perdão é algo que a gente tem que pedir para nós mesmos em primeiro lugar. Porque ninguém pode ser julgado pelos erros do passado se decidiu mudar, certo? Mudar o quê? O coração. Mudar é importante também quando nós não encontramos amor aonde nós estamos, nas pessoas ao nosso redor. Por quê? Porque reflete, o que acontece nisso? Reflete uma dificuldade da própria pessoa em encontrar amor em si mesma. Porque se ela se permite tanto o desamor, o maltrato, o abuso, é porque ela está colocando ela mesma nessa condição. Então vamos prestar atenção também. Então, abra novas oportunidades para o seu coração. O coração precisa de amor, de alegria de vida, para não morrer, gente. Então, morrer é aquele princípio que vai adoecendo tudo, fechando tudo, até que chega num ponto sem volta. Então, permita aos outros também esse direito. Não tenha medo de demonstrar os seus sentimentos, porque as pessoas ficam procurando muito. Eu quero quem se importe comigo, seja meu amigo, me dê carinho. Vai fazer isso também. Então, demonstre isso aos outros, sem aquela escala da balança, né? Eu dou na medida do que eu recebo. Não, porque se o que você dá está na medida do que recebe, sabe o que você está dando? Nada. Porque doação tem que ser no princípio da palavra, aquilo que não espera nada em troca, certo? Então, romper as relações que só fazem ferir também é uma boa atitude saudável para o coração. Não tem aquela frase famosa que eu vou repetir aqui? Onde não tem amor, não se demore. Então assim, a cada amanhecer, isso é Helena Blavatsky que falava isso, né? A cada amanhecer o coração ele desperta em busca dele mesmo, em busca de sentido, certo? Ele sempre, a esperança mora nele. Então, escute o que ele tem a dizer. A ciência já provou que o coração ele sempre está tentando conversar com a gente. Então, porque ele guarda a sabedoria da nossa alma, das estrelas e de todo o universo. Então, para mim, o coração é o nosso grande registro acástico, né? Está ali. Então, uma das técnicas terapêuticas que eu utilizo muito para ajudar a vencer as compulsões, né? Então, isso chega muito na terapia, a pessoa que tem compulsão por várias coisas, né? Então, como que eu trabalho? Eu trabalho com a sintonia do coração, uma das técnicas que eu uso. Então, pensem assim, quando um desejo negativo se apresenta, da onde ele vem? Então, ele vem de uma mente descontrolada, ele vem da língua, né, que mantém muitos vícios, né? Ele vem do aprisionamento da energia vital, quando assim a energia vital ela não flui para os outros chakras, né? Então, o que eu oriento? A fazer respirações profundas. Então, quem já leu meu livro, o livro das afirmações, que eu tenho ali as minhas técnicas terapêuticas, né? Eu falo muito das respirações profundas. Quem ainda não leu, olha, eu sempre coloco o link aqui abaixo dos meus livros. Você está convidado aí a receber esse conhecimento também. Então, eu oriento respirações profundas, várias, né? De preferência, assim, no mínimo, assim, de 5 a 10, né? Respirações profundas. Eu gosto muito do número 11. Em seguida, diga em voz alta. Importante, a nossa voz, ela comanda. Quando nós falamos, o nosso coração ouve o que nós estamos falando. Então, é importante também, não só a sua mente, tudo, o universo, a energia que vai direcionar as oportunidades da sua vida, ouve a sua voz. Por isso que é importante a gente manter sempre as palavras num tom positivo. Então, dizer em voz alta: quem comanda meu corpo e a minha vida é o meu coração. Só. Vejam que frase simples, né? Mas faz um efeito devastador.
Porque quando você puxa aquilo que tem de mais sagrado dentro de você, aquilo que tem de profano obedece. Obedece sim. Experimenta fazer isso. Quando você estiver fora de controle, obcecado por alguma coisa, não conseguindo se libertar de algum processo da sua vida, procura fazer essas afirmações, nessa afirmação, quem comanda o meu corpo e a minha vida é o meu coração. E isso surte esse efeito poderoso, né? Por quê? Reconhecer, quando você reconhece a importância do coração, porque você falou com ele, olha, é você que manda aqui. Então, quando você reconhece que ele está no comando, você conversa com ele, é como se você abrisse a porta para uma nova vida, muito mais plena, muito mais feliz, porque aí ele vai trabalhar com muito mais empenho para tudo isso em você, certo? Então, lembram que eu falei, ele carrega aquilo que nós temos de melhor, aquilo que nós construímos de melhor durante a nossa vida aqui e outras vidas também. Então, ele vai te ajudar a encontrar uma coisa muito importante, que é você se conectar com o agora, com o valor único que tem cada momento da nossa vida. Então vamos viver essa semana com a consciência madura, amorosa de Ophiuchus, que mostra que quando você vive verdadeiramente sintonizado ao seu coração, não vai ficar satisfeito apenas em si mesmo, mas você vai ter a vontade de levar para os outros a mesma realização. Isso que é importante. Bom, obrigada a todos que me acompanharam até aqui. E sempre os meus recados finais, e olha, cosmoterapia, fazer a terapia junto com a astrologia, com o seu mapa astral, ativando as energias do seu mapa astral, eu faço. A leitura astrológica também, o seu ciclo cósmico, qual o momento que você está vivendo, para quais energias estão te encaminhando, como aproveitar tudo isso da melhor maneira. Quem quiser aprender astrologia também, eu tenho curso de astrologia sideral completo. Nas minhas redes sociais, né, eu tenho o Instagram, o Facebook, que vocês podem me acompanhar. O TikTok não, ainda não consegui me encontrar muito, me sintonizar com essa rede, né? Eu tenho um programa de rádio semanal na Rádio Paranormal Plus, que é ligado àquele canal Paranormal Experience, né? E tem o Soulcast também, que é o mesmo programa. Eu gravo para um e o outro replica, mas é uma outra rede Soulcast, né? E quem gostou do meu vídeo, curte, compartilha. Obrigada a todos, abraços estelares e ótima semana.